A Igreja Ortodoxa, que supostamente é a guardiã da fé apostólica, tem recebido diversos ex-protestantes, ex-católicos aqui em São Paulo, muitas vezes católicos tradicionalistas ou sedevacantistas, muitas vezes. E eu, que fui catecúmeno ortodoxo por 2 anos, frequentei a igreja por 3 anos, irei desmistificar e mostrar que a Igreja Ortodoxa rejeita, joga no lixo consensos patrísticos óbvios, consensos de papas do primeiro milênio, consensos de patriarcas, e desobedece Roma por questões políticas, primeiramente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Imaculado Coração de Maria, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus caros, eu sou um ex-catecúmeno ortodoxo. Antes que apareçam calúnias, eu tenho até hoje o grupo aqui da catequese ortodoxa. Vou tentar tirar o nome, evidentemente. Frequentei a Catedral Antioquia de São Paulo, a maior catedral da América Latina. Li aqui que me recomendaram este livro aqui, Dom Damasquinos, o Arcebispo de São Paulo e de todo o Brasil. Não é um livro muito pequeno, mas é um resumão da fé ortodoxa. Li Filocalia, a pequena Filocalia, né? Não dá para juntar todas, nem temos acesso a isso. Mas é o conjunto de padres eremitas do deserto que te ensinam a orar, na oração contemplativa, né? Chega no final desse livro tem Gregório Palamaso, os heresiarcas, mas antes de chegar neles é bom para um católico romano ler, recomendo, mas sempre com direção espiritual. Tinha esse livro aqui que já está infelizmente desgastado, que eu ainda uso muitas vezes, Orações Diárias. Meus caros, a Igreja Ortodoxa, ela nega consenso patrísticos. E neste vídeo aqui eu começarei mostrando como eles negam a primazia papal. Os ortodoxos vão dizer que eles não negam a primazia papal. Vão falar que Roma, de fato, tem uma primazia de honra. Porque isso é inegável. Os patrísticos exaltavam Roma. Os patriarcas ortodoxos, que, enquanto comunhão, exaltavam Roma. Até após. Mas isso é outra história. Os papas santos, que também são santos para os ortodoxos do primeiro milênio, exaltavam sua primazia. Só que não é só uma primazia de honra. O papa, ele tem primazia doutrinária. E isso aqui eu estarei mostrando hoje com documentos, com citações, com cartas. Eu tenho dois documentos aqui que eu pretendo mostrar os melhores trechos, as melhores cartas, que eles não foram reunidos, essas citações, por mim. Foram reunidos por um amigo, já posso dizer amigo. Ele é mais amigo de um amigo meu, que quando eu estava querendo entender mais sobre a primazia doutrinária, que era o que me prendia na Igreja Ortodoxa, porque eu não conseguia entender por que que o Papa ele deveria ter primazia. Eu fui enganado por muitas citações fora de contexto que os ortodoxos tiram, muitos trechos de concílios, como o Cânon 28 de Calcedônia, que será o primeiro que eu irei tratar. E eu pedi essa ajuda para um amigo. Meu amigo ele já tinha me dado o escapulário verde. E aquele escapulário verde do Imaculado Coração de Maria me fazia, por algum motivo, querer buscar a Igreja Católica Romana, mesmo tendo, assim, uma repulsa muito grande. Por muito tempo, infelizmente, eu tive uma repulsa pelo Papa Francisco. E mesmo assim, por algum motivo, depois que ele me entregou esse escapulário verde, blasfemava contra santos católicos romanos, eu quis buscar. Eu tinha alguma vontade dentro de mim a buscar o catolicismo romano. E aí, em certo momento, por diversas coisas, diversas coisas, isso aí.
Mas os ortodoxos, que eu já vinha percebendo, eles não têm um magistério infalível que guarda a doutrina da fé infalivelmente. Eles permitem divórcio, que é uma facada no coração de Jesus Cristo. Eles permitem contracepção. Então, eu sei que o patriarca Anetágoras I, ele concordou com Paulo VI. Ele não falou nada magisterialmente. E agora, os patriarcas atuais, tanto o de Constantinopla quanto o de Moscou, eles permitiram a contracepção magisterialmente. Eu já vi um artigo muito, muito, muito bom de um padre ortodoxo russo, que ele tem uma família gigantesca, e era ele juntando o consenso patrístico contra a contracepção. Então, ele discorda veementemente da contracepção. É intuitivamente antinatural. O sexo, ele tem um fim. Você praticar onanismo, qualquer prática, mesmo que não abortiva, ela é uma prática antinatural, intuitivamente. Então, isso daí é uma coisa assim grotesca. Eu conheço muitos padres ortodoxos que são contra a contracepção. Só que você está indo contra o magistério da sua igreja fazendo isso. Inclusive foi permitido em um santo sínodo. Não foi qualquer documento magisterial que os patriarcas permitiram a contracepção. E o consenso, além do divórcio, contracepção, o consenso patrístico de purgatório. Então, tem algumas citações aqui de padres orientais, especificamente, a favor do purgatório, coisa que em Florença os heresiarcas condenaram veementemente. Os ortodoxos, eles têm uma linha que vai naqueles pedágios, né? Tem uma, mas é muito, muito, muito pequena a parcela dos ortodoxos que acreditam nisso. O Esquemata tem um artigo sobre os pedágios, que é meio que um purgatório, e para não falar purgatório e parecer que os latinos falam pedágios. Usam salmos, né? Mesmo que quando Davi fala, mesmo que eu ande pelo vale das trevas, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Eles interpretam alguns padres orientais como uma purificação após a morte. E, inegavelmente, os ortodoxos têm que aceitar isso. Mas bora lá. Vamos falar do que importa, que é primazia papal. Porque uma vez primazia papal sendo aceita, acabou para os ortodoxos. Porque veja, se a gente entende que no primeiro milênio, quando tinha discordâncias doutrinárias e quem tinha que dar a cartada final era Roma, acabou. Porque isso daí vai ser uma regra. E na questão da filioque, se tinha uma divergência, supostamente, entre o patriarca de Constantinopla e Roma em relação à filioque, a autoridade era de Roma. Então, bora lá. Concílio de Calcedônia, Cânon 28. Famoso texto do Cânon 28 do Concílio de Calcedônia, que supostamente prova categoricamente que Constantinopla tem os mesmos privilégios de Roma. Então vamos lê-lo. Seguimos em tudo os decretos dos Santos Padres, e reconhecendo o cânon recentemente lido dos 150 bispos amados por Deus, que se reuniram na cidade imperial de Constantinopla, a Nova Roma, também decretamos e estabelecemos as mesmas coisas a respeito dos privilégios da Santíssima Igreja de Constantinopla, a Nova Roma, pois os padres concederam com razão os privilégios ao trono da antiga Roma, porque aquela cidade era a que reinava. E movidos pelo mesmo propósito, os 150 bispos amados por Deus concederam iguais privilégios ao Santíssimo Trono da Nova Roma, julgando corretamente que a cidade que era honrada com a dignidade do império e do Senado que gozava de iguais privilégios com a antiga Roma imperial, também deveria ser engrandecida, como está nos assuntos eclesiásticos, sendo segunda depois dela. Assim, apenas as metropolitas das dioceses do Ponto, da Ásia e da Trácia, bem como os bispos das igrejas em áreas bárbaras, pertencentes a essas dioceses, devem ser ordenados pelos mencionados Santíssimos em trono da Santíssima Igreja de Constantinopla. Aqui, claramente, é um cânon que tenta igualar Constantinopla a Roma, inegavelmente. Só que, meus caros, vamos ver o contexto. O que foi este cânon e por que o Papa
São Leão Magno, que é santo para os ortodoxos também, não ratificou esse cânon. Então veja, e por que que a ratificação dele é importante? Porque o cânon ele foi feito para aprovação do Papa. Se o Papa ele não ratificou esse cânon, ele não tem peso magisterial nenhum. Ele foi enviado para o Papa ratificar, e ele não ratificou. E mais, o bispo Anatólito de Constantinopla pediu desculpas pela soberba dos bispos de Constantinopla de quererem igualar Constantinopla a Roma. Então vamos ver aqui. Concílio de Calcedônia ao Papa São Leão Magno. Tu estás colocado como intérprete para todos da voz do bem-aventurado Pedro, e a todos transmite a bênção dessas fés. Todos nos alegramos com o alimento espiritual que Cristo nos forneceu através da tua carta. Além disso, estendeu a fúria até mesmo contra aquele que havia sido encarregado pelo Salvador da custódia da vinha. Referimos-nos à vossa santidade. Aí eles falam: portanto, rogamos que honres nossa decisão, com seu consentimento, e assim concordamos com o cabeça em coisas nobres, que o cabeça também cumpra o que é adequado para os filhos. Então eles estão falando que querem que o cabeça, o Papa, concorde com a decisão deles. Assim, nossos piedosos imperadores serão respeitados, que ratificaram o julgamento de vossa santidade como lei, e a Sé de Constantinopla receberá a sua recompensa, por sempre ter demonstrado tal lealdade em questões de religião para contigo, e por ter se ligado a ti com tanto zelo em pleno acordo. Informamos a ti todo o escopo de nossas ações para fortalecer nossa posição, retificar e estabelecer o que fizemos. Epístola 98. Ao imperador Marcião, ao Papa São Leão Magno, que vossa santidade considera adequado acrescentar seu consentimento pessoal também a esta parte, mesmo ao cânon 28, no caso. Mesmo que os reverendíssimos bispos que se reuniram ao Santo Sínodo, como tem apresentado a vossa devoção, tenha votado contra isso. Então, os bispos de Roma votaram contra isso. Daqui já está claro. Aí o bispo Anatólito, de Constantinopla. Como não havia dúvida de que vossa santidade e tua igreja possuíam honra ainda maior, o sínodo confirmou de bom grado o cânon 150, o cânon dos 150 padres, de que o bispo de Constantinopla deveria ter o próximo posto após a Santíssima Sé de Roma. Isso aí foi posteriormente. Isso daí realmente, Constantinopla tem os privilégios após Roma. Mas quando tudo estava indo bem e chegando a uma conclusão alegre, os santíssimos bispos Pascasino e Lucêncio e o reverendíssimo presbítero Bonifácio, não conhecendo a intenção de vossa santidade em relação à Santíssima Igreja de Constantinopla, e de acordo com vossa dignidade, o Sagrado Sínodo remeteu este decreto à vossa santidade para que possamos obter a tua aprovação e confirmação. Imploramos a ti, ó Santíssimo, que isso seja efetivado por ti, pois o trono de Constantinopla tem o teu trono apostólico como pai. O que vemos até aqui? Constantinopla exigia, o bispo de Constantinopla, Anatólito, ele exigia a aprovação do sumo pontífice para esse cânon. Tá claro aqui. Acho que ninguém tem dúvida. A citação vai estar escrita na tela. E aí, Papa São Leão Magno responde primeiro ao imperador Marcião. Estou surpreso e triste que a paz da Igreja Universal, que havia sido divinamente restaurada, esteja novamente sendo perturbada por um espírito de ambição. Anatólito, o bispo, detrata grandemente seus próprios méritos ao desejar engrandecimento indevido que a cidade de Constantinopla tenha, como desejamos sua glória e sob pretensão de mão direta de Deus, goze por muito tempo do governo de sua clemência. No entanto, as coisas seculares estão em uma base diferente das coisas divinas, e não pode haver um edifício seguro, exceto sobre aquela rocha que o Senhor lançou como fundamento. Aquele que cobiça o que não é devido, perde o que é seu, que lhe baste, com a ajuda de tua piedade e com meu favor gracioso ter obtido o bispado de não ter uma grande cidade. Que ele não menospreze uma cidade real, embora não possa torná-la sé apostólica.
No entanto, as coisas seculares. Tá. Aí o Papa São Leão Magno ele manda a imperatriz Pulquéria e ao bispo de Constantinopla, o Anatólito. Ele diz: Não considerando suficiente a bondade de tua graça e o favor do seu consentimento, pelo qual ele obteve o sacerdócio da igreja de Constantinopla, em vez de alegrar com o que conquistou, foi inflamado por seus desejos indevidos além da medida do seu cargo. Apesar do fato de que meus irmãos e companheiros bispos que me representaram expressam fiel e louva, louvavelmente sua discordância em relação a essas tentativas. Dispensamos como inválidas e pela autoridade do bem-aventurado apóstolo Pedro, anulamos absolutamente por um decreto geral em todos os casos eclesiásticos. Epístola 105. Então, meus caros, São Leão Magno anulou. Ele chegou e falou: Olha, ratifique este cânon. É a sua autoridade, o bispo Anatólito. Ele não ratificou, anulou. E aí você fala: o bispo Anatólito ficou bravo? O bispo Anatólito não aceitou? Não. Olha o que ele responde. Epístola 132. Bispo Anatólito de Constantinopla ao Papa São Leão Magno. Quanto às coisas que o Conselho Universal de Calcedônia recentemente ordenou em favor da Igreja de Constantinopla, que vossa santidade tenha certeza de que não houve culpa em mim, que desde a juventude sempre amei a paz e a tranquilidade, mantendo-me na humildade. Foram os mais reverendos clérigos da Igreja de Constantinopla que se mostraram ansiosos a respeito disto, e eles foram igualmente apoiados pelos mais reverendos sacerdotes daquela região que concordaram a respeito. Mesmo assim, toda a força e confirmação das atas foi reservada à autoridade de vossa bem-aventurança. Portanto, a vossa santidade saiba com certeza que eu não fiz nada para promover a questão, tendo sempre me considerando obrigado a evitar desejos orgulhosos e cobiça. Então, veja, Concílio Cânon 28, Papa São Leão Magno em todo o Ocidente. Nega. E esse cânon, ele precisava da ratificação de São Leão Magno para ser aprovado. Meus caros, o Esquemata, que é um site ortodoxo brasileiro, ele coloca que o Ocidente aceitou esse concílio por ele ter, esse cânon, pelo concílio ter mais autoridade que o Papa. Meus caros, vocês viram o Papa aceitando esse concílio aqui, com que eu mostrei? Vejam a desonestidade que os ortodoxos, cismáticos, que ortodoxos somos nós carregamos a fé reta. Eles falam as coisas. Meus caros, é muito mais dessas. Isso aí não é só um caso isolado, eles fazem muito isso. E você pega o Cânon 28 de Constantinopla, é claro que alguém desavisado vai acreditar que realmente, aqui ó, Constantinopla tem os mesmos privilégios de Roma. Só que, meus caros, olha isso. Eu espero do fundo da minha alma que o dono do esquemata, que obviamente não é um sujeito idiota, ele tem repertório. Eu espero realmente que ele não sabia do contexto, que eu acho meio difícil, mas eu espero. Porque, meus caros, eu sou leigo, eu não sou sacerdote. A gente não tem obrigação de ficar lendo documento e coisa e tal. Então, isso daí engana alguém facilmente. Outra coisa que, quando eu era ortodoxo, eu tinha dificuldade de aceitar para voltar a Roma, era uma coisa específica. Veja, a gente sabe que Roma recebe o pontificado de São Pedro. Houve o martírio de São Pedro. Só que Antioquia e Alexandria também foram fundadas por São Pedro. Então, peraí, eu pensava, por que que Roma, sendo tem sucessão petrina, assim como Antioquia, por que que Roma seria maior do que Antioquia? Duas coisas. Uma coisa é uma sucessão episcopal, como tem em Antioquia e Alexandria. Outra coisa é uma sucessão de pontificado, como há em Roma. Então, Roma, houve o martírio de Pedro. Ali ficou o seu pontificado. Eu sei que, em primeiro momento, é difícil de entender isso.
Só que os Santos Padres, você nunca, 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 em nenhum momento da história, nem os ortodoxos falam isso, você verá uma igualdade de Antioquia para com Roma. Roma, recebendo o pontificado de São Pedro, ela tem uma primazia doutrinária. Antioquia apenas tem a sucessão episcopal. Então, nenhum pai da igreja, quando vai falar da sé de Pedro, iguala Antioquia e Alexandria com Roma. Jamais. Então, nesse sentido, a gente se submete à visão dos Santos Padres. Então, tem um caso interessante, que é o cisma de Antioquia. O cisma de Antioquia ocorreu que houve uma disputa de sucessão episcopal na sede de Antioquia. Então, tinham três bispos. São Melé, não, São Melécio é santo para os ortodoxos, porém não é para os católicos romanos. Melécio, ele foi um bispo de Antioquia que para os ortodoxos a sucessão legítima era de Melécio. Mas eu vou mostrar a vocês que São Melécio consente com a decisão do Papa ao decidir qual bispo era o verdadeiro, porque havia uma disputa ali de três bispos. Por causa do cisma de Antioquia, seu primeiro presidente, Melécio, não estava em comunhão com Roma e Alexandria. Seu segundo presidente, Gregório Nazianzeno, não era, na visão do Ocidente, um legítimo bispo de Constantinopla. Isso aqui é um trecho do esquemata, um artigo ortodoxo. Ele está falando que o, o Melécio não estava em comunhão com Roma, que ele rejeitou a decisão do Papa. Vamos ver isso aqui. São Basílio de Cesareia, junto com Melécio de Antioquia e São Gregório Nazianzeno. Eles mandam uma carta para o Papa durante esse cisma. Para, obviamente, ele decidir quem era o bispo legítimo. Vejam o que eles falam. Por todas essas razões, de fato, desejamos a vossa ajuda, para que no futuro todos os que confessam a fé apostólica possam pôr fim aos cismas que infeliz e deliberadamente criaram, e sejam reconduzidos para o futuro à autoridade da Igreja, para que assim, mais uma vez, o corpo de Cristo possa estar completo, restaurado à integridade com todos os seus membros. Assim, não apenas louvaremos as bênçãos dos outros, o que é tudo o que podemos fazer agora, mas veremos as nossas próprias igrejas restauradas mais uma vez, o seu antigo orgulho da ortodoxia. Pois verdadeiramente digno das mais altas congratulações é o dom dado à vossa piedade, pelo Senhor de distinguir o que é falsificado daquilo que é aceitável e puro, e de pregar a fé dos padres sem dissimulação. Nós aprovamos e reconhecemos como fortalecida por caráteres apostólicos. Nós demos nosso assentimento a ela e às outras decisões da Carta Sinodal como canônica e legítima. Epístola 92. Meus caros, se isso daqui não é reconhecer que o Papa ele tem autoridade para decidir qual bispo era legítimo no cisma de Antioquia, eu não sei o que que é. Então, o bispo de Constantinopla também manda para Roma, para ele decidir. São Jerônimo, que ele era assessor do Papa. Se alguém está unido à Cátedra de Pedro, ele é meu. Perceba que a Cátedra de Pedro ele se refere especificamente a Roma. Antioquia, tendo sucessão episcopal, não é a Cátedra de Pedro. Melécio, Vitalis e Paulino dizem que aderem a ti. Eu poderia acreditar nisso se um deles afirmasse. Melécio, Vitalis e Paulino eram os três bispos que estavam disputando. Mas como está? Ou dois estão mentindo, ou todos os três, portanto, imploro a tua beatitude pela cruz do Senhor, que me informes por tuas cartas com quem devo me comunicar-me na Síria. Ele mandou outra carta, carta non nobis. Este é o fim desta carta, a exposição da fé. Ah, não, perdão. Essa aqui é a carta de Melécio. Então veja, cara, os ortodoxos, eles disseram que Melécio era o bispo legítimo de Antioquia e ele rejeitou a decisão do Papa. Olha o que o Melécio fala. Vamos ver. Este é o fim desta carta, a exposição da fé. Do sínodo realizado Roma sob o Papa São Damaso. Ele fala, perdão, ele fala Papa Damaso, mas Papa Damaso é santo.
e enviada ao Oriente, no qual toda a igreja oriental, em um sínodo realizado em Antioquia, creu com uma fé semelhante, e todos assim concordando. Confirmaram essa fé com suas assinaturas. Eu, Melécio, bispo de Antioquia, consinto com tudo o que está escrito acima, crendo e ensinando assim. E se alguém crer diferente, de outra forma, que seja anátema. Cara, o bispo de Antioquia, que os ortodoxos falam que é o legítimo, mesmo o Papa ele tendo escolhido Paulino como bispo legítimo, Melécio concordou. Os caras, ele está falando aqui que quem crer diferente disso, como os bispos orientais cismáticos creem, é anátema. Então o bispo que ele está falando, que os ortodoxos falam que é o legítimo, está anatemizando os ortodoxos. Veja se dá para ter mais alguma contradição nisso. Caras, é vergonhoso. É vergonhoso de fato o que os ortodoxos fazem para convencer. Agora, meus caros, eu vou. Próximos vídeos eu posso mostrar mais citações. Esses daí foram. Eu não juntei aqui. Tem muitas citações, cartas, provando categoricamente a primazia de Roma no, no primeiro milênio. Só que o vídeo vai ficar muito longo, então eu posso picotar partes. Eu vou mostrar citações de São Basílio provando purgatório, coisa e tal. Mas eu vou finalizar aqui com uma carta de Simeão de Tessalônica. Ele é um santo ortodoxo de 1380, nasceu em 1380 e pouco. E ele diz aqui: aos latinos que sustentam o primado de Roma, não é necessário contradizer, isso não prejudica a igreja. Que mostrem apenas que ele, papá, persiste na fé de Pedro e de seus sucessores, que tenha todas as coisas de Pedro, ou seja, primeiro vértice e a cabeça de todos, e o sumo sacerdote, pois isso foi escrito sobre os patriarcas de Roma, que foram por um tempo, e este trono é apostólico, e o pontífice que nela está, mantendo a fé correta, é chamado sucessor de Pedro. E ninguém dos que pensam e falam corretamente afirmará o contrário, confessando apenas a fé correta dos sucessores de Silvestre e Agatão, Leão e Libério, Papa São Leão Magno que eu citei aqui. Para finalizar, não vou ficar atacando um monte de frase de santos católicos e, no primeiro milênio, provando a primazia papal, porque isso daí todo mundo acha na internet. Só que eu vou terminar com uma frase também que meu caro amigo Lucas, que me apresentou de Santo Agostinho, que aquilo também foi um clique na minha cabeça para ver que só a Igreja Católica Apostólica Romana que tem realmente as características da Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Veja, pois na Igreja Católica, abre aspas, né? Era contra a Epístola Fundamental dos Maniqueus, 5. Pois na Igreja Católica, para não falar da mais pura sabedoria cujo conhecimento poucos homens espirituais alcançam nesta vida, a ponto de conhecê-la na medida mais rara, de fato porque eles são apenas homens, mesmo assim sem qualquer incerteza, já que o resto da multidão deriva de sua segurança inteira não da agudeza do intelecto, mas da simplicidade da fé, para não falar dessa sabedoria que tu não crês estar na Igreja Católica. Há muitas outras coisas justissimamente me mantêm em seu seio. Então veja, prestem atenção nessa parte. Veja se há alguma outra igreja senão a Católica Apostólica Romana. O consentimento dos povos e das nações me mantém na igreja, assim como sua autoridade, inaugurada por milagres, nutrida pela esperança, aumentada pela caridade, estabelecida pela antiguidade. A sucessão de sacerdotes me mantém, começando a partir da própria sé do apóstolo Pedro, a quem o Senhor, após sua ressurreição, deu sua incumbência de apacentar as suas ovelhas, até o presente episcopado. Então, finalmente, me mantém na igreja o próprio nome católica, que não sem razão, dentre tantas heresias, a igreja até agora reteve. De modo que, embora todos os hereges desejam ser chamados de católicos, no entanto, quando o estrangeiro pergunta onde a igreja católica se reúne, nenhum herege ousará apontar para a sua própria capela ou casa. Meus caros,
eu fiquei pensando nessa frase que esse meu caro amigo sempre ressaltou. Pensem comigo. Será que se nós chegarmos na Rússia, na Grécia, que são países majoritariamente ortodoxos, e ter uma igreja ortodoxa e católica uma do lado da outra? Se você chegar e perguntar assim, onde é a igreja católica? Qual das duas? Ele não ousará responder que é a ortodoxa. Ele falará que é a católica romana. Porque universalmente, no planeta inteiro, todo mundo sabe, Igreja Católica, o que. Ah, do Papa Francisco lá, do Papa. No planeta inteiro, todo mundo define a Igreja Católica como essa. Então, Santo Agostinho, ele diz que o que mantém ele na Igreja Católica será sempre ela manter o nome católica diante de todas as igrejas que querem se chamar assim, né, de universal. Além das outras questões que é bom meditar sobre essas questões que Santo Agostinho fala, sobre a sede do apóstolo Pedro e coisa e tal. Então veja, a Igreja Ortodoxa, ela não é una, porque as sés apostólicas, elas divergem muito entre si. Então eu vi um ortodoxo russo condenar o Antioquino porque ele tem um ícone de Deus Pai, ou ele representa Deus Pai, Espírito Santo, coisa e tal. Eles não têm cânon fechado, Constantinopla usa um cânon diferente do russo. Um ou dois livros a mais, mas enfim. Eles são uma igreja apostólica, de fato, cismados. Não tem mais o pontificado do apóstolo Pedro, como Santo Agostinho falou, que é o que mantém ele. Ele só tem um episcopado. Bom, meus caros, é isso. Pretendo trazer mais alguns outros temas além da primazia papal contra os ortodoxos. Eu não vou entrar em debate teológico, essência e energia. Filioque, talvez eu mostre aqui o consenso a favor da Filioque. São João Damasceno aqui é debatido se ele é meio ambíguo, para ser sincero, né? São Tomás de Aquino ele trata, quando ele vai falar de São João Damasceno, alguns ortodoxos falam que ele condenou São João Damasceno, não tem nada disso em São Tomás de Aquino. Mas é isso, meus caros. Eu não sou teólogo, eu não sou sacerdote, então eu não vou debater teologia. Para mim, a Igreja Católica, a Igreja verdadeira, ela é para um analfabeto saber que é a verdade. Então aqui a gente vai no consenso patrístico, no que os líderes do primeiro milênio acreditavam de fato. Então é isso. Salve Maria, viva Cristo Rei, viva a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, que a sua sé é em Roma, com a sua primazia doutrinária. Viva o Imaculado Coração de Maria, Santa Joana d'Arc, São Luís IX, rogai por nós.